Boa noite, pessoal. Boa noite. Nós vamos dar início ao nosso retiro, nessa nossa primeira formação. A partir de agora, a partir desses próximos retiros, para vocês também saberem, essa formação de sexta-noite, ela vai ser sempre uma recapitulação daquilo que nós já vivemos, daquilo que nós aprofundamos nos outros retiros. A gente também em reunião teve um discernimento de apresentar um dos pontos do nosso regimento interno e trabalhar esse ponto por 2 meses seguidos. Então, na verdade, trabalhar esse ponto em 2 retiros mensais consequentes, consequentemente, na verdade. E aí, os retiros passados foi sobre a importância da vida de oração a partir da Lectio Divina. Nós falamos muito disso, associado também a uma organização prévia do nosso projeto de vida, do nosso tempo, sempre olhando ali a partir de sábado, um tempo muito favorável, muito adequado, para você entender, pode ser um sinal de uma conversão ainda mais sólida que Deus quer fazer. Olha que coisa bela, né? Então, entrando aqui na partilha da viúva de Naim, do Evangelho da viúva de Naim. Não sei se vocês se recordaram desse dia do Evangelho, mas o que era que a narrativa dizia? Que Jesus saiu para a região de Naim com os seus discípulos e a multidão que acompanhava ele, certo? Então, é como se ele estivesse saindo numa procissão. Paralelo a isso, o que houve? Quando ele chegou na região de Naim, ele viu uma viúva sepultando o seu filho único. Então, percebamos o que é a dor de uma mulher viúva que está no sepultamento do seu filho único. E tinha com ela uma multidão também. É como se fosse, não sei se você já foi no sepultamento, assim, no enterro, que vai uma multidão em cortejo, Então, era aquela multidão em cortejo. Quando Jesus viu o sofrimento daquela mulher, ele se comoveu. Ele não esperou ela falar nada, ele sentiu. Eu acho que ele sentiu o que eu e você sentimos, que é uma senhora viúva perdeu o filho único, Então ele chegou perto dela, antecipando-se no amor, dizendo: não chores, não chores. Jesus querendo consolar aquela dor, Jesus querendo transformar aquela dor em alegria. Eu fiquei imaginando às vezes que Jesus queria fazer isso comigo, no meu sofrimento pessoal. E Jesus queria tanto transformar aquela minha birra que gera sofrimento em alegria. Jesus falando isso comigo. E também fiquei imaginando como o meu coração é chamado a ter os mesmos sentimentos de Jesus com a humanidade. Então, quando eu olhei aquele evangelho, eu fiquei assim, meu Deus, será que eu estou, na prática, me unindo a alguém, me inclinando até essa pessoa no desejo sincero de parar o choro dessa pessoa? No se encarnar mesmo, assim, reto, na disposição de dar a minha vida? Eu fiquei confrontando isso na Lectio Divina. E, guardando essa informação, eu fiquei observando a forma que eu precisava dar um espaço para Deus, para Ele realizar isso. E aí algumas pessoas que têm Instagram, viram que eu até fiz essa postagem no Instagram, porque realmente mexeu muito comigo.
Eu fiz a lectio nesse dia de manhã, eu acho que umas 9, 10 horas. Eu estava bem doente, assim, bem frágil também. Tive uma reunião no dia, tive uma intercorrência de urgência, fui lá na Fazenda da Esperança, resolver um problema de uma irmã acolhida nossa lá. E aí, nesse meio tempo, estava com a minha família, estava na família nesse dia, e eu estava, tipo assim, indo lanchar com a minha irmã. Eu estava fazendo uma coisa muito pessoal minha, eu estava num momento muito entre eu e minha irmã. Aí o meu WhatsApp viu uma mensagem, a mulher falando assim: olá, boa tarde, eu sou do Conselho Tutelar, eu tenho uma mãe gestante com 4 filhos que estão na rua há 20 dias, porque há 1 mês essa senhora ficou viúva. Aí eita, eu vi isso aqui hoje cedo. Na hora, como eu ia lanchar com a minha irmã, o movimento natural do meu corpo era até assim, do meu olhar, depois eu olho a mensagem. Era: não, agora não sou eu. Não, agora não é comigo. Mas como eu alimentei o espírito, não pude falar isso. Porque naquele dia eu escutei Jesus se inclinar a uma senhora viúva pedindo que ela não chorasse. Se eu sou consagrada, se eu sou missionária, se eu ofertei a minha vida um dia para sempre, eu preciso ofertar, saber ofertar um lanche, que no caso nem me custou, era um telefonema, eu consegui. Minha irmã, às vezes, quando eu estou com ela me cobra atenção, né? Então, quando eu estou muito no celular, assim, com ela, ei, agora é para mim, né? Só que nesse dia ela falou assim, Lívia, tu pode, 5 minutos olhar para mim? Aí eu, Gabi, é uma situação um pouco diferente. Aí eu contei. Ela, nossa, não, então cuida deles, por favor. Assim, ela se colocou ali no lugar, né? E eu consegui, né, um momento de estar com ela, com minha mãe, depois falei com eles, aí eles chegaram lá em casa, mas assim, mexeu com toda a estrutura da nossa casa, né? Porque a gente não estava preparado para acolher, de repente, uma mãe gestante com 4 crianças. E eu descobri que o mais novo nasceu no dia do meu aniversário, 14 de novembro. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, um mimo de Deus, né? Assim, e uma vida, gente, é uma graça, né? Uma criança é uma graça, é um dom de Deus. A gente percebe, assim, a Kathleen, aqui tem 3 anos de idade, ela vive sorrindo, assim. Ela fica com vergonha, ela sorri. Ela se machuca, assim, ela rapidamente sorri. Eu acho que já é uma autodefesa da vida dela, de ter aprendido a sorrir, né? Com tanta coisa que ela passa. Então, assim, e a Lectio Divina, ela vem para isso. Ela vem para limpar a nossa visão, a nossa vista, e a gente se tornar, pouco a pouco, missionários que encarnam com a vida, que se comprometem custando o que for necessário. E para nós, naquele dia, não custou nada. Vai custando diversas outras. Pode ser um dia que custe mais, na verdade, e a gente se prepara para isso. É isso que a gente está querendo falar aqui, né? Então, a Lectio Divina, relembrando, recapitulando, né? Nós não vamos dar o foco nela nesse retiro pessoal agora, mas nós queremos que você nunca esqueça da importância dela. Que você, no acompanhamento que você tem nesse retiro, que você, se você não conseguiu começar ainda, seja sincero para o seu acompanhador. Eu não consegui começar ainda, mas você não pode sair desse retiro sem dar esse passo. E a gente guardou esse momento da sexta-noite para fazer relembrar isso, né? Uma outra experiência que eu tive nessa semana com o Evangelho muito forte foi um dia que eu estava assim, bem cansada também, dia do Evangelho de Mateus, quinta-feira.
E aí eu estava de um lado para o outro, fui fazer uns exames, e foi um dia que o meu celular não parou de tocar, assim, ao ponto de eu atender uma chamada, entrar outra, eu às vezes recusar, eu atender, me confundir todinha, assim, de ficar, né? E aí eu lembro que o meu propósito naquele dia era olhar com as pessoas com um olhar de misericórdia ainda mais, pelo que Jesus falou no Evangelho do dia de São Mateus, né? E deixar claro que eu pensei até assim, nos meus olhos humanos, eu posso olhar até aqui, que é o que o Evangelho do dia ensinou bastante. Mas, olhando com o olhar de Deus, eu ultrapasso o que o meu olhar humano barra e eu descubro uma fonte, assim, muito profunda, né? E eu lembro que, nesse dia, não parou de chegar para mim problemas. E quando chega um monte de problema, qual é a nossa tentação, inclinação? Começa a se maldizer, né? Assim, ai, meu Deus do céu. Ave Maria. Aí quando eu tentei falar assim, vale, meu Deus do céu. Aí eu lembrei, peraí, eu estou olhando a miséria do problema, ou eu posso fazer um encontro com a misericórdia de Deus para ser misericórdia com essa pessoa que me traz esse problema. Então eu respirava fundo, contava assim de 1 até 3, e aí eu quero fazer um exercício de como Jesus olhou para Mateus. Ou seja, então a Lectio Divina, ela fica ali sendo digerida. Ela se torna, de fato, um alimento que a gente vai vivendo, descansando, se alimentando. Vivendo, descansando, se alimentando. E graças a Deus, a sucessão dos fatos que acontecem naquele dia, elas fecham, né? Elas fazem aprofundar ainda mais, né? Então, assim, com esses testemunhos, com essas partilhas aqui colocadas, por exemplo, a gente queria fazer despertar essa importância, essa fidelidade. A gente, inclusive, tem pensado, irmãos, de que os responsáveis de casa tenham aquela postura de um grupo no WhatsApp que o missionário vai colocar ali o horário que ele rezou, né? Por que a gente relembra isso? Porque você se compromete na sua casa que você tanto vai rezar naquele horário, e por isso não está disponível, porque a gente já combinou isso, quando o missionário vai rezar, ninguém vai chamar ele está rezando. E é um ato de amor mesmo, à sua vida, a vida dos missionários da sua casa, a vida dos irmãos acolhidos. E vai aparecer de tudo. Vai aparecer preguiça, vai aparecer cansaço, vai aparecer problema no meio do caminho para você esquecer a oração. Vai aparecer um pensamento, não, depois. E eu falo assim por mim, se eu não for muito firme e muito assim enfática em dizer, é agora. Eu já vivi algumas experiências negativas nesse sentido. Não vai dar agora, eu vou fazer assim depois. Olha, se a gente faz isso, a gente tem que ter uma responsabilidade de dizer assim, não deu agora, porque eu tive que fazer um ato de caridade, porque eu tive que reorganizar uma coisa aqui inesperada, porque fugiu do controle, a minha saúde, eu não estou em condições. Então, o horário vai ser esse horário aqui. Isso a gente conversou também nos outros retiros. A gente não pode negociar como quem está negociando qualquer coisa, porque não é qualquer coisa. Pare por você, assim, quando você gosta muito de alguém e não deu para marcar algo com a pessoa, a primeira coisa que você quer não é já deixar marcado, porque é importante para você isso. Ou quando é algo do seu interesse, né? Eu tenho que ajeitar meu benefício no canto tal, na hora tal, no endereço tal. Você rapidamente, não deu, beleza, foi. Mas eu vou dia tal, hora tal, tenho que me arrumar hora tal, tenho que sair hora tal. Porque isso é importante para você.
Importante porque é um auxílio ali material, que você vai ter coisas, vai poder comprar, vai poder ajudar pessoas. E se for a sua salvação? E se for uma forma que te ajuda a se deixar ser corrigido, a se deixar ser amado, a se deixar ser reorientado, né? Isso é muito importante, certo, irmãos? A gente não pode esquecer isso. Nesses 3 pontos, né? A lectio divina como um confronto. E o confronto, ele acontece quando eu leio, quando eu escrevo, quando eu estou ali me preparando. Mas o confronto acontece também quando eu vou entendendo os fatos que vão acontecendo depois da lectio que eu fiz. Isso que é o bonito. O padre Amedeo Tintini, ele fala que a palavra de Deus ao ritmo da vida é quando eu me comprometo. Quando eu me comprometo, né? A pegar aquela palavra e dizer assim: aconteça o que me acontecer neste dia, eu vou dar testemunho dessa palavra. Eu vou deixar ela falar ao longo do dia. E quando eu me deparar com aquela situação, eu tenho a liberdade de escolher o pecado ou a graça de Deus. E na liberdade que eu tenho, eu vou escolher a graça de Deus. Eu vou escolher realmente descer, me esvaziar. E isso é conversão. E às vezes a gente se olha assim uns para os outros. Ai, meu Deus, é muito problema que não acaba, é muita confusão, é muita coisa. É uma vida exigente do Evangelho. Só a gente vê como foi a vida de Jesus, como foi a vida dos santos, como foi a vida daqueles que quiseram seguir a Deus. Mas com a comunhão com os sentimentos de Cristo, pela configuração do meu coração, ao coração do ressuscitado, que quer ser presença, que quer olhar diferente, que quer ver diferente, viver diferente, fazer diferente, aí acontece algo novo, né? Então, assim, hoje eu estou vivendo momentos lá no sítio com as meninas, né, com as acolhidas, que há muito tempo eu não vivia, né? De saber compreender mais elas, né? De saber me colocar mais no lugar delas, de saber quebrar um momento de raiva com uma simples palavra de amor, um simples abraço, né? Assim, que eu sei que isso não sou eu sei que isso é fruto de uma oração, porque o Evangelho ele vai nos ensinando como é que nós devemos agir uns com os outros, né? E tempos atrás eu agiria gritando: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não sei o quê, você. Não, né? E hoje mesmo eu tive uma experiência dessa com uma irmã que nós temos lá em casa, que é aquela irmã que você diz assim: meu Deus, ela é da pesada, assim. Você falar alguma coisa com ela, ela vai sair lhe ameaçando e algo do tal. E algo assim, né? E aí eu fui falar algo com ela e ela sentiu. E aí ela disse: eu vou embora. Aí quando ela disse isso, peraí, o que foi que eu fiz, né? E aí quando eu fui até ela, né, assim, perguntar por que ela estava com raiva, não porque ela queria ir embora, mas porque ela estava com um sentimento de raiva. E aí ela falou: não, estou com sentimento de raiva porque eu sei que eu não falei direito com você, mas você também falou assim comigo e eu fiquei com raiva, né? Aí eu falei para ela: olha, não cultive esse sentimento de raiva. Você sabe que aqui nós amamos você. Olha as brincadeiras que muitas vezes a gente tem. Só que tem a hora da brincadeira e tem a hora de nós sermos sérias. Então, não misture as coisas. Quando a gente tiver que ser um pouco mais, né, colocar uma coisa aqui, uma correção, quando a gente tiver que falar alguma coisa, você não sinta raiva. Você pode ficar até chateada, não entender, mas pense melhor para que isso não seja ruim e prejudicial para a sua vida, né? Não só aqui dentro, mas lá fora também, né? E aí eu vi a mulher mudando assim, da água para o vinho, né? E isso eu sei que isso é fruto, né? De
de uma vida de oração que quer se conformar a Cristo, né? De uma vida que quer ali viver aquilo que Jesus, todos os dias naqueles evangelhos, ele nos ensina, né? Então, a gente pode, né, assim, colher esses frutos. E algo também que mexe muito com a gente, né, é esse confronto, né, que a Lívia falou, né? O evangelho, ele vai nos confrontar. E ter muito cuidado para a gente não ler o evangelho e dizer assim, olha, tal pessoa é desse jeito que o evangelho está falando. Eita, isso aqui é para fulano, isso aqui é para Beltrano. Não, né? O evangelho, ele fala pessoalmente comigo, né? Se aquele evangelho ele está falando algo, é comigo, né? Todos os dias nós somos chamados a nos converter àquele evangelho que nós estamos meditando, aquele evangelho que nós estamos lendo, aquela oração que nós fazemos, né? Pedindo a Deus a graça de converter algo em nós. E estarmos bem atentos o que é, né? Que precisa de conversão naquele dia. Porque a cada dia, se a gente encontrar o que é, e a gente for pedindo a Deus essa graça, e a gente for se esforçando para que isso aconteça, vai chegar o dia que a gente vai dizer assim, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Né? É Cristo que vive em mim. E não é só a questão, né, assim, pessoal, de querer ser uma pessoa boa dentro da casa. Ah, porque as pessoas me veem como uma pessoa boa. Não, né? Não é querer agradar a todos e querer que todos se agradem da nossa vida, não. É assim, é a gente ir percebendo que cada mudança em nós, que as pessoas vão percebendo, né? Isso nada mais é do que a manifestação de Deus. Falando ali, olha, tá vendo? É isso que a conversão, ela faz. Né? As pessoas, elas vão vendo. Elas vão vendo que você tá diferente, né? Mas que isso não venha como algo soberbo, né? Algo como orgulho, né? Como a gente viu hoje, né? Na primeira leitura. Mas pelo contrário, que tudo que a gente vai percebendo, toda essa ação dessa palavra em nós, toda essa conversão que vai acontecendo, que nós possamos colocar isso para Deus, né? Que a gente possa colocar isso para Deus. Senhor, muito obrigado. Se alguém viu algo diferente em mim hoje, Senhor, muito obrigado. Isso aqui é graça tua, né? Mostra que eu estou no caminho certo, né? E outra coisa que eu queria trazer também assim para a gente é de buscarmos viver isso não só na nossa missão, não só com os nossos irmãos, mas eu venho provando de viver isso em outros lugares, como a família, né? A nossa família. Nós também somos chamados a ver isso, como até a Livinha, né, deu o exemplo da vivência dela com a família, né? A minha família, ela não é daqui, né, de Iguatu, mas eu tenho a graça de ter ganhado uma família, né, que é a família do Glauco, de poder viver isso com eles, né? Então, assim, tudo que a gente consegue viver ali na nossa casa, né, onde nós moramos, ali com os nossos irmãos e irmãs acolhidas, que a gente leve isso para a nossa família também, que a nossa família também veja isso. Porque às vezes a gente vai para a família, mas a gente não vive na família aquilo que a gente vive na nossa casa de missão. Às vezes a gente não faz a nossa Lectio Divina no dia da família, porque acho que é o dia livre, né? Mas que a nossa família ela também veja isso em nós, né? Que isso que o Evangelho ele fala naquele dia para nós é justamente para a gente viver na nossa família, é para a gente dar testemunho ali também, né? Eu acho que é isso, né? Essas duas coisas que eu queria trazer. Massa, maninha, massa mesmo. Alguém gostaria de fazer uma partilha, pessoal, sobre
os frutos da Lectio Divina, a partir dos 2 retiros pessoais. O que mudou na sua caminhada? O que você vem percebendo? Não mudou nada, pessoal. Olha que às vezes aquilo que a gente fala muda para o outro, viu? Leandrinho vai vir. Salva o outro, né? E o irmão foi mais ousado na fé. Vou fazer bem rapidinho a partilha. Que uma vez a Carol ela falou assim para mim, Leandro, as coisas que você vive e que gera fruto, você tem que compartilhar com a comunidade, né? E isso alimenta também a comunidade como um todo, né? A Lectio Divina, antes desses 2 retiros, eu não fazia. Porque eu pensava assim, eu faço celebração diária com as crianças na comunidade, a gente comunga lá na capelinha do centro social. Aí eu imaginava que aquilo ali poderia me sustentar enquanto palavra de Deus, né? Mas assim, a forma que eu faço minha Lectio Divina, meu horário é 7 horas da manhã. Eu tenho de 7 para 8 horas da manhã para fazer. O meu momento que está na capela, eu e Deus, antes de chegar, só tem a funcionária que trabalha no centro social, né? Antes de chegar as crianças. E depois que chega as crianças, não tem mais sossego, né? Aí, assim, do Evangelho da Viúva, né? O tanto que marcou a Lívia. E o dia do Evangelho da Viúva, se eu não tivesse lido antes, talvez, se eu não tivesse feito a Lectio Divina antes da celebração, eu não teria compreendido as experiências que eu ia ver ao longo do dia. Então, o que a Lectio faz, né? Que eu sinto na minha realidade, no caso, né? Vai me configurando para tudo que vai acontecer durante o dia. Aquele Evangelho ele é rico o dia inteiro. Às vezes as crianças falam coisas assim que, graças a eu ter feito a Lectio Divina, eu vou compreender melhor. Eu vou estar forte para ver aquele momento, né? Porque no dia do Evangelho da Viúva, uma criança, ela que é criada pela avó, no ato do Evangelho, eu sempre abro para as crianças perguntarem. A reflexão é feita com base nas perguntas. Se não fizer pergunta, não tem reflexão. Aí tem umas crianças muito curiosas, né? Então, eles ficaram curiosos para saber o que era uma viúva. Aí uma criança do nada fala assim, tio, eu moro com a minha avó, mataram a minha mãe. Minha mãe é viúva? Tipo assim, sabe? Umas perguntas muito assim. Mas assim, aí o que aquele evangelho naquele momento me trouxe, né? Que era muito fácil Jesus curar ressuscitar o morto e tá tudo ok. Mas ele preferiu antes ter compaixão, né? De se colocar no lugar da dor da viúva, né? Foi toda uma estrutura montada ali, espiritualmente falando, né? Até ressuscitar. Então, ele não ressuscitou porque ele pode ressuscitar. Ele ressuscitou porque ele sentiu realmente o que é uma dor, né? E aí, naquele momento da criança, a experiência do evangelho, da Lectio Divina, né? Foi eu ter força suficiente para me colocar no lugar daquela criança, entendeu? Aí, na hora, assim, a gente consegue pincelar ali para que a criança sente, né? Mas depois, cara, que a gente manda as crianças para a sala, às vezes você fica um pouquinho na capela, assim, para respirar um pouco, sabe? E aí mais tarde você chama a criança para conversar, né? Falar novamente do evangelho, explicar perfeitamente o que é uma viúva. E assim vai ao longo do dia. Então, o evangelho vai nos configurando. A Lectio Divina, né? Vai nos configurando. Aquilo que a gente vai ver dentro da nossa missão, seja nas realidades das casas, seja na realidade dos centros sociais, no meu caso, né? Então, e assim vai diversas Lectio Divina, todo dia uma Lectio Divina é uma experiência nova. E assim, eu não fazia antes. Hoje eu sinto um grande efeito positivo, né? E assim, não é fácil. Para mim, acordar com disposição, né? Para poder entrar no pique, né? Eu sou muito lento de manhã cedo. Mas depois que eu entro no pique, eu não paro mais, né? Mas assim, aquele momento ele tem que existir para mim. É a estrutura do meu dia. Que seja assim, no momento que a pessoa quer fazer à noite. É o momento da pessoa. A pessoa se sente bem com aquilo. Talvez vai servir para o outro dia. Né? Mas assim, a importância é fazer a Lectio, né?
A minha esposa, ela levanta muito cedo, ela levanta 5 horas da manhã, fazer caminhada e tudo. Eu gosto de levantar 7 horas, aí eu vou tomar banho e vou pra capela, né? É a minha rotina, não bate com a dela. Mas assim, a gente tem os nossos momentos individuais e tem os momentos que a gente tá junto, né? Ou com a comunidade, ou com as crianças também. Então, assim, além da Lectio Divina, que é feita diariamente, a gente tem a celebração com as crianças. E isso enriquece perfeitamente a nossa missão. Eu acho que é isso, sabe? É isso, pessoal. Esse momento de partilha é para isso mesmo. Eu mesma fui alimentada com essa tua partilha, Leandra, quando tu falou assim, né? A Lectio me prepara para o que eu vou viver com as crianças. A Lectio nos prepara para o que nós somos chamados a ver com os acolhidos, na vida fraterna, uns com os outros. É exatamente isso. Leandro, ele foi tão simples e tão concreto. Se você pudesse guardar isso como essa recapitulação, né? A Lectio me guarda e me prepara para o que eu vou viver no dia. Como ele bem colocou, você é livre de dizer qual é o melhor momento. É de manhã, é de tarde, é de noite. Se for até de noite. Tem 80% das pessoas é mais difícil à noite, porque à noite dá sono e etc. Mas tem uns 20% aí que gosta à noite mesmo. Talvez vai ser para você dormir, quando acordar no outro dia, já acordar lembrando daquilo e colocar em prática. O que não pode fazer é deixar. Não podemos deixar. E não é por cobrança, mas é por salvação. Porque senão nós não vamos responder conforme a graça. Nós vamos responder conforme o nosso instinto, a carne, a raiva, a falta de paciência. Há tantas coisas que nós podemos ser levados, né? Porque todos somos humanos, temos os nossos calos, temos as nossas questões.